porque começou. Tá tentando reconectar toda hora, não sei exatamente porquê, mas pra quem não sabe, eu sou o Grilo Falante, se você preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E esta é uma live feita no Facebook, porque o desagradável do Instagram mudou aí as regras e aí não rola fazer mais live no Instagram. Vou publicar depois no Instagram e também vou publicar depois no meu canal do YouTube Papo com Grilo. Agradeço a todo mundo que for lá curtir, compartilhar, comentar e dar visualização pro meu canal, etc e tal. E no vídeo passado a gente falou sobre o positivismo, sobre o positivismo e o humanitismo, que é basicamente a mesma coisa. Enfim, positivismo base aí para se você não sabe, ou se você não viu o vídeo passado. E se você não sabe é porque você não viu o vídeo passado, vá lá ver, aproveita e veja os outros também. Mas positivismo aí é a corrente filosófica, teórica, que eleva a ciência ao patamar mais supremo de todos, né? E, bom, alguns problemas surgem a partir do positivismo, porque ele não faz apenas isso, ele estabelece um monte de coisa. E é exatamente o positivismo que influencia a noção de República Brasileira que a gente constrói desde 1889, né? Mas antes de falarmos sobre a República que a gente vai construir, a gente tem que falar das bases. E a gente já falou aí da primeira base, que é a base filosófica, o positivismo. A segunda base que a gente vai tratar, e é justamente a base que a gente vai tratar hoje, é a base histórica, a base do da história do Partido Republicano. Então, gente, se você não sabe, o objetivo dessas lives, antes de eu falar sobre, de entrar no tema da live de hoje. Pera aí, eu viajei aqui, tô viajando na maionese, esqueci o que eu tava falando, perdi totalmente o fio da meada, o que eu ia falar? Acontece às vezes, tá? Mas é que hoje eu realmente estou com a mente em outro lugar. Eu perdi o que eu tava falando. Diacho! Lembrei. Pronto, lembrei. Né? Não, calma. Tá aqui na cabeça. TDAH hoje tá difícil. Mas, gente, o que acontece? Se você não sabe, o objetivo dessas lives é falar sobre a história do Brasil, contextualizada na história da capoeira. E nos últimos anos a gente falou aí basicamente de um único tema, que é a história da abolição da escravatura no Brasil, né? Porque, bom, desde 1798, a gente pode dizer, existe luta pela abolição da escravidão, né? Então, assim, existe luta contra a escravidão. E eu tô falando sério, porque se a gente considerar que o primeiro português a ficar no Brasil, o bacharel de Cananéia, chegou em 1798... e que ele começou juntou um bando, começou a escravizar tanto indígena lá na região de São Vicente, lá na ilha de Cananéia, que a região de São Paulo ficou conhecida como Porto dos Escravos, e os indígenas nunca aceitaram ser escravizados, assim como os africanos nunca aceitaram. Então a gente pode dizer que essa é uma história que começa em 1798 e vai até 1888, né? Isso considerando aí a ideia oficial de que a escravidão acaba com a Lei Áurea, mas nada é tão simples assim. E na verdade o que a gente tem é agora o filme 2, a história da República do Brasil. E aí, por que eu digo isso? Porque na verdade o que a gente tem, quer saber, eu não vou contar não, você vai ser obrigado a ver esse vídeo, a ver o próximo vídeo em que eu vou falar sobre a parte militar da história, porque hoje eu só vou falar sobre a parte civil, a parte dos civis, né? Então o próximo vai ver esse vídeo, vai ver o próximo vídeo para entender a parte militar, vai ver o próximo para ver
sobre realmente como foi a proclamação da República, como é que foi lá, não é 20 de novembro, esqueci agora o dia, mas esse dia aí, né? Para aí eu falar por que é que essa discussão é tudo mais complexa e porque é que esta é apenas a continuação e na verdade eu estou falando de um tema só e vou estar falando de um tema só pelo menos pelos próximos 10 anos. Então, gente, já deu aqui 6 minutos, já está de bom tamanho. Quem era para chegar já chegou. Agora vamos falar aqui sobre o Partido Republicano, sobre a construção histórica do Partido Republicano. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, antes de começar a falar sobre o partido em si, é que a gente está falando da parte civil do republicanismo do Brasil. Então, e na verdade esse que foi um dos grandes problemas aí da Partido Republicano, é que a gente tinha muitas ideias e ninguém estava muito de acordo com o outro. Então, por exemplo, a gente tinha o Campos Salles, que era um paulista que acreditava que a República deveria ser conquistada pelas urnas. Só que tinha gente que nem ele, é óbvio, mas a maioria discordava e achava que ele estava vivendo no mundo da lua mesmo, porque o sistema eleitoral do Império era extremamente corrupto. Era um negócio assim que era inacreditável mesmo. Era tudo assim comprado, bem diferente do que foi o sistema eleitoral da República, né? Até, deixa eu ver, a criação da urna eletrônica, quando você acabou aí com o voto de papel. E ainda teve gente que queria voltar com voto de papel, com orelhão, com disquete, né? Enfim, uma gente bem saudosista. O sistema eleitoral da monarquia, a partir de 1871, principalmente no Rio de Janeiro, é um sistema que as eleições passam a ser decididas não mais da maneira esperada do voto e coisa e tal, mas passou a ser decidida com briga de capoeira. Isso é falando bem sério mesmo. Essa que era a função, o acordo, né? As maltas, elas garantem a vitória na eleição e em troca elas podem fazer o que querem durante o mandato aí até o Dom Pedro acabar com o ministério, acabar com o Senado, com o Senado não, com a Câmara dos Deputados e ter que convocar tudo novas eleições, né? Então assim, nunca que o Partido Republicano iria ter força suficiente para conseguir vencer as eleições, isso é óbvio, né? Isso não ia acontecer, mas é claro que o Partido Republicano ele tinha capoeiras, né? Só não o suficiente para competir com o peso do Partido Liberal, do Partido Conservador. Aí você vê que isso é muito diferente de hoje em dia, né? Só que não, continua com o mesmo esquema, só que agora não são mais as maltas de capoeira obrigando as pessoas a votar em fulano ou ciclano, né? São outras organizações aí. Enfim, e aí a gente tem também o Quintino Bocaiúva, jornalista do jornal O País, que acreditava que devia esperar a morte de Dom Pedro II, que já era bem idoso mesmo, ia morrer logo, para ir fazer a troca de regime, tudo bem pacificamente. E um monte de gente estava com ele, que deu a paz e amor, né? Paz e amor, isso aqui é sinal de paz e amor, tá? Tecnicamente acho que o sinal é assim, mas enfim, né, era o povo mais hippie que tinha, depois do povo que estava viajando lá achando que ia conseguir ganhar na eleição. E aí a gente tinha o Silva Jardim, esse aqui era maravilhoso. É claro que ele nasceu em Capivari, lá o local onde a gente teve aí o êxodo de Capivari. O êxodo de Capivari, sim, que já tem um vídeo aqui, então vá ver se você não sabe o que foi o êxodo de Capivari. Que se formou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que era centro de maltas de capoeira, tinha um monte de capoeira. Lá inclusive
Diacho, fugiu. O Duque Estrada Teixeira, sim, inclusive o Duque Estrada Teixeira estudou direito lá, era capoeira e foi o cara, um dos caras mais importantes aí do Partido Conservador dessa época aí, de 1870, a partir de 1870, inclusive é ele que organiza esse esquema com as maltas, com a malta Flor da Gente, lá da Freguesia da Glória. Então assim, o Silva Jardim, ele nasceu em Capivari, estudou no Largo de São Francisco, embora eu tenho quase certeza de que ele não era capoeira, ninguém nunca acusou ele de tal coisa, né? Ele se casou em Santos com uma sobrinha neta do José Bonifácio, o que chega até a ser irônico, porque o José Bonifácio, ele basicamente foi o grande arquiteto da monarquia brasileira, apesar de que era um cara extremamente liberal e tudo. Na verdade chegou a ser preso e acho que exilado por causa disso, por ser liberal demais. Agora eu não lembro se ele chegou a ser exilado, eu acho que foi, né? Mas que foi o tutor do Dom Pedro II. E Santos, é claro, cidade de capoeiras, e capoeiras assim, tudo republicanos, né? E líder da ala jacobina do movimento republicano. O jacobino, fazendo em referência aos jacobinos da Revolução Francesa, que foi assim, o povo mais doido que teve. Foi o povo que saiu decapitando todo mundo na guilhotina. Então assim, e eles eram chamados de jacobinos por causa disso, eram extremamente radicais. Eles queriam uma revolução popular que ia levar a família imperial ao exílio, e se a família imperial se resistir, eles torciam para que ela resistisse. Eles deviam ser todos executados, que nem os franceses fizeram em praça pública. Gente, não é à toa que a Guarda Negra odiava o Silva Jardim, não é à toa que o sonho de todo mundo da Guarda Negra era matar o Silva Jardim. Ele literalmente pregava a morte da princesa Isabel. Lembra a Guarda Negra da Redentora? A Redentora é a princesa Isabel, né? Não que todos os capoeiras fossem monarquistas, mas a questão da abolição, ela obviamente tem um grande peso, né? Então assim, e aí a gente já vê que são três alas totalmente com ideias muito diferentes do que deve ser feito, que ficavam brigando entre si. Não é à toa que a história foi como foi, né? Então, gente, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. As pessoas não concordavam muito entre si. Segunda coisa que a gente tem que ter em mente, que essa não é uma história recente, que foi de uma hora para outra. Não, isso aí é uma história que inicia com a Revolução Americana lá nos Estados Unidos, feita pelos estadunidenses, né? Revolução Americana porque, enfim, foi a Revolução Corrida nas Américas e que permite aí uma série de revoluções que vai acontecer em todo o continente americano, incluindo o Brasil, porque nós somos americanos também, eles lá são só estadunidenses, a gente aqui é americano de verdade. E aí que vai para a Revolução Francesa, e aí acaba chegando na Inconfidência Mineira de 1789, mas que foi assim, um bando de riquinho que não gostava de pagar imposto, né? Tá certo que a coroa portuguesa, para explorar o ouro, só faltou cobrar o ar que o povo respirava, né? Mas mesmo assim, foi um bando de riquinho que se juntou, que não queria pagar imposto, e aí acaba que executa apenas uma pessoa, que era um pobre, e o outro que morre é porque achou que ia ser executado, mas lá todo mundo era rico, já tinha o pobre de expiatório, então estava tudo certo, todo mundo foi perdoado ou exilado, né? Então assim, aí a gente tem a Conjuração Baiana de 1798, e esse sim é um movimento importante para a história do Brasil. Esse sim é um movimento que todo mundo devia comemorar e todo mundo devia conhecer, porque foi um movimento real, que a ideia era quase a mesma da Inconfidência Mineira, só que não tinha nada a ver, só que não era motivada por causa de um imposto que não queria pagar, e foi um movimento popular de verdade, né? Aí a gente tem a Conspiração dos Suassunas de 1801, também foi uma questão de impostos. Você vê que é bem diferente de hoje em dia, né? Os ricos de hoje nunca teriam a falta de vergonha na cara de não querer pagar imposto, de querer ficar sonegando imposto,
né, de ter um monte de imposto acumulado que aí o Estado vai e perdoa, e todo mundo acha justo. Agora, se eu não pagar imposto, eu vou me ferrar, né? É aquilo muito diferente dos ricos de hoje, que inclusive até estão aí apoiando a ideia de que quem ganha mais tem que pagar mais imposto e quem ganha menos tem que pagar menos imposto, né? É muito diferente. Então, assim, gente, a gente tem a Revolução Pernambucana de 1817, a gente tem a Confederação do Equador de 1824, isso tudo é uma coisa, isso tudo, note, Confidência Mineira tem lá, mas a Conjuração Baiana até o final daqui é tudo no Nordeste, tudo lá centrado na Bahia, Pernambuco, né? E aí a gente tem realmente uma noção de projeto de Brasil que não acontece. A gente tem aí, depois da Confederação do Equador de 1824, a Revolta do Guanais de 1832, a Revolta do Forte do Mar de 1833, a Sabinada que vai de 1837 a 1838. E aí lá no Sul acaba tendo também a Revolta Farroupilha de 1835 a 1845. Então essa é uma história que tem uma alugação gigantesca. Eu falei de todos esses movimentos, exceto da Inconfidência Mineira, que ela não serve para muita coisa não. Enfim, aí a gente tem a coroação de Dom Pedro II. Vai ter uma maior estabilidade política, a ideia republicana acaba bem marginalizada, deixa de ser importante. E aí a gente tem a Guerra do Paraguai, que vai ser de dezembro de 1864 até 1870. Então, no ano de 1866, a Tríplice Aliança finalmente consegue invadir o Paraguai, né? A Tríplice Aliança é a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. Aí, em julho de 1868, o Dom Pedro II vai vacilar, porque ele vai nomear um ministério altamente conservador com uma Câmara de maioria liberal. E aí vai quebrar o jogo político da época, porque se a Câmara era liberal, ele normalmente iria pôr um ministério liberal, né? E ele fez isso porque ele queria agradar o Duque de Caxias, que foi o personagem aí central na história da Guerra do Paraguai e era líder do Partido Conservador lá no Rio Grande do Sul. E em 1870, quando a guerra acaba e aí as coisas não ficam tão voltadas para a guerra, a gente vai ter um monte de gente do Partido Liberal que vai aderir à causa republicana. Então, em 3 de novembro de 1870, a gente tem o primeiro clube republicano criado no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E que foi formado principalmente, a grande maioria dos membros eram esses dissidentes do Partido Liberal que ficaram magoadinhos com o Dom Pedro II. Aí ele vai reunir um monte de gente, vai reunir o Quintino Bocaiúva, o Rangel Pestana, Aristides da Silveira Lobo, José Lopes da Silva Trovão, enfim, vai reunir um monte de gente de peso da política da época, um monte de intelectuais, coisa e tal. E aí o clube vai logo tratar de criar o jornal deles, a República, e de criar o Partido Republicano, porque antes não havia um Partido Republicano, é a primeira vez que vai ter o Partido Republicano na história do Brasil, e isso torna esse momento tão importante, né? E nos 2 anos seguintes vai ter uns 21 jornais republicanos em todo o Brasil, coisa que nunca tinha acontecido. E aí, com o movimento republicano ganhando tanta força, que não era tanta força assim, não chegava a ser uma coisa tão expressiva, sim, mas não era o início de tudo, de fato. Em 1873 vai ocorrer a Convenção de Itu, lá na cidade de Itu, em São Paulo, e os paulistas vão fundar o Partido Republicano mais bem organizado da época, que era o Partido Republicano Paulista, o PRP. Nessa convenção vai se decidir um monte de coisas, inclusive vai decidir que a questão da escravidão devia ser pensada depois, com muito cuidado, com muita moderação, e todo mundo vai votar a favor dessa resolução aí, dessa decisão, exceto uma pessoa, vai ser todo mundo contra um, e essa uma pessoa foi justamente o Luiz Gama, que ouviu isso, que falou que não era possível, afinal de contas é república do povo, como é que você vai fazer uma república e manter a escravidão, né?
que só porque todo mundo das Américas fez exatamente isso, porque todos os países que fizeram a independência fizeram a república e mantiveram a escravidão, né? O Brasil, ele foi o único país que fez a república, que conquistou a independência e foi uma monarquia, com exceção do México e do Haiti, né? México e Haiti também foram monarquias durante um tempo, né? Mas o Brasil pelo menos foi monarquia, né? Manteve a escravidão, mas era monarquia. Mas então assim, o Brasil, com exceção do Haiti, foi o único país que virou república e aboliu a escravidão. Depois de ter, ou no caso do Brasil, depois de ter abolido a escravidão. Os outros não tiveram a cara de pau de manter a escravidão. O Brasil, pelo menos, tá certo que ele não conseguiu sustentar a escravidão. Se tivesse dependido desses paulistas, iríamos estar escravizados aí na força do chicote até hoje, mas enfim, né? E aí o Luiz Gama vai dizer que era um absurdo, ninguém vai dar muita bola pra ele, e por conta disso o Luiz Gama vai abandonar o Partido Republicano, porque afinal de contas esse Partido Republicano de paulistas não queria nada de avanço, né? Eles só estavam lá mesmo por causa da questão da escravidão, que era um problema para eles. Do jeito que o negócio estava indo, eles não tinham tanto controle quanto queriam, né? Era questão econômica, política, porque São Paulo estava despontando como centro econômico, mas o centro político era Rio de Janeiro, né? A gente tem uma série de questões, mas que não tinha nada a ver com os ideais republicanos de fato, né? E assim, apesar dessa organização que vai começar a ter com a Convenção de Itu, 3 anos depois do primeiro clube republicano, os republicanos nunca vão ter uma vitória expressiva nas urnas. Tem muito a ver com o sistema eleitoral altamente corrupto do Império, claro, mas tem também a ver com a desorganização de todo o movimento político. Para vocês terem ideia, a gente só vai ter o primeiro presidente nacional do Partido Republicano, no caso o Quintino Bocaiúva, em 1889, né? Só alguns meses antes de eles darem o golpe de Estado. Então, assim, era uma coisa extremamente desorganizada que tem a ver com um monte de gente com ideias diferentes. Tanto é que quando o Quintino Bocaiúva ganha e vira o primeiro presidente nacional do Partido Republicano, o Silva Jardim e vários outros republicanos jacobinos que achavam o Quintino muito moderado vão sair do partido. Né? Se não é do nosso jeito, a gente também não quer. Isso é assim que você vê que a pessoa ela está preparada para a república, né? Quando a pessoa fala, se não é do meu jeito, eu também não quero, que nem fizeram os bolsominions, né? A gente vê, inclusive, que existe então um paralelo bem claro, né? Uma gente muito preparada para lidar com a opinião do outro, muito preparada para lidar com um sistema republicano. Então, assim, gente, porque era muito desorganizado também mesmo. E também, não só isso, não tinha de fato um apelo popular suficiente. Não é que a população brasileira não tivesse quem quisesse a república seus filhinhos de papai, né? Você tinha sim gente que achava, gente pobre que sabia o que era a república e achava que era um sistema interessante, melhor do que a monarquia, né? Só que, e essa que é a grande questão, como a gente está falando de gente que não tinha interesse em de fato construir uma república, uma coisa popular, uma coisa do povo, é uma gente que não tinha interesse em educar de fato. Então a pessoa ouvia falar da república e não dizia nada para ela. Não, vamos fazer aqui uma república, o que você acha? Não diz nada, né? Então é claro que foi uma coisa que ficou muito ligada à classe média. Essa gente da classe média, aos riquinhos que estavam incomodados com os rumos que a história da escravidão estava tendo, isso é óbvio, né? Então é por isso também que nunca teve expressão,
Mas durante o período da monarquia você não tinha o voto popular, então as pessoas elas não podiam votar, logo não faria diferença, verdade. Só que tem um detalhe também, não é bem assim não. Quando a gente pega, por exemplo, a história aí da lei do ventre livre, né? Quando a gente tem a lei do ventre livre, a gente tem as eleições de 1871, a gente teve inclusive escravo que foi votar pelo Partido Conservador, né? Por quê? Porque o escravo olhou assim, o escravizado olhou, né? Porque aí é que tá, as pessoas tinham consciência política assim, elas eram excluídas, mas elas não eram a parte desse mundo não, elas sabiam o que estava acontecendo. Então o escravizado olhou e pensou, quem aprovou a lei do ventre livre foi o Partido Conservador. Então se eu quiser minha liberdade, eu voto no Partido Conservador. Eu posso voltar? Não, mas dane-se. Então assim, tem o fato de o Partido Republicano nunca ter tido uma vitória expressiva na urna, tem a ver com isso. É porque eu não dizia nada com nada mesmo, né? Então assim, não tinha interesse da população brasileira, não porque a população brasileira não iria se beneficiar por isso, mas é porque o projeto de república que esse povo queria, que esse povo fez, não tem nada a ver com o que se de fato espera de uma república no seu ideal, né? Então, gente, por hoje é só. Próxima semana a gente continua. Próxima semana a gente fala então dos militares. E aí a gente mistura tudo e termina de demonstrar aí as bases pelas quais a República Brasileira foi construída. Então, por hoje é só. Próxima semana a gente continua. Eu acho que eu já disse isso, mas como eu disse, hoje eu tô bem avoado. E esse vídeo estará no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, assim dentro de uns 15 minutos. Agradeço se você for lá curtir, compartilhar, comentar e for lá dar visualização no meu canal. Agradeço também se você não é inscrito, se você se inscrever. E é só isso mesmo.